Quando um grupo de K-pop debuta, ficamos encantados com a novidade, mas por trás dessa estreia há uma realidade dura e complexa. Os idols, desde que são trainees, acumulam dívidas com as empresas que os contratam. Essas dívidas são o custo de todo investimento feito em sua formação e preparação. Ao debutar, eles têm que pagar essas dívidas com o lucro que geram para a empresa. Isso pode parecer justo, mas na verdade é muito desvantajoso para os idols. Quer saber como essas dívidas são calculadas e como elas prejudicam os idols? Se liga que vamos falar nisso agora. 역할에 대해서 충실한 게 아니고 대충 흘려보낸 느낌이야. 그래서 다 짜집기 한 것 같아. 뭔가 하나로 몰입된 게 아니고 다 따로 놀아. 되게 그냥 로봇 같아. 큰일 나 이렇게 나가면. 네. 우리 얼마 안 남았어. 네. 진짜 노력 많이 해야 돼. 네. Salve galera! Dino Botino na voz, e hoje quero falar com vocês sobre como funciona essa história de dívidas no K-pop. A gente ouve volta e meia esse termo e pode ser um pouco confuso, mas antes de entrarmos no assunto, se você ainda não é inscrito aqui do canal, assiste esse vídeo até o final e se você gostar, eu peço para você se inscrever. Agora, se você já me acompanha, desce o dedo no like sem dó e bora pro conteúdo. Para um idol, tudo começa quando se decide ser trainee. Então, você faz testes e entra em uma empresa, a qual vai gerenciar todo o seu treinamento até que você possa estar pronto para debutar. Mas esse treinamento é de graça? A resposta é não. Quando uma pessoa se torna trainee em uma empresa, ela recebe todo o suporte, como comida, água, aulas de canto, dança, idiomas e às vezes até moradia. E todo esse investimento pré-debut no trainee vai se acumulando até o dia que ele debutar. E o que acontece com todo esse valor quando o trainee debuta? Quando finalmente estreia e vira um idol, ele automaticamente tem uma dívida a pagar com a empresa, tanto em questões de investimento que teve na época de trainee, quanto ao seu debut. O idol será cobrado pela produção musical, produção de vídeo, produção de álbuns, maquiagens, vestuários, e juntando tudo isso, o trainee pode acumular uma dívida de até 50 milhões de wons, o que gira em torno de 183 mil reais. É mais de 300 reais. E essa dívida pode ser cobrada de duas formas. A primeira maneira de pagar é enquanto ainda se é um estagiário. Então, a dívida não se acumula, mas aí você precisa pagar do seu bolso, seja você trabalhando ou seus familiares arcando com os custos. E a segunda forma é a dívida se acumular e você terá que pagar tudo depois de sair da empresa caso não debute por ela. Se você decidir não renovar o contrato, terá que pagar tudo que gastaram com você, e é muito dinheiro. E mesmo que consiga fazer uma estreia, você não receberá salário até que consiga pagar esse dinheiro, para que a empresa não saia no prejuízo. Nas grandes empresas, você também terá que pagar, só que é mais fácil. Você só precisa pagar depois de receber o seu primeiro pagamento. Ou seja, em empresas grandes, tipo as Big Four, você recebe sim um salário. Já nas menores, você pode ter todo o seu salário descontado para pagar essas dívidas, o que pode durar anos ou até nunca ter fim, e você acabar saindo da empresa tendo que pagar tudo do seu próprio bolso. You're a product. The product has to sell. So you have to be open to the possibility of a lot of the fans saying he can be my boyfriend someday. She can be my girlfriend. E em meio a tudo isso, ainda existem agências de entretenimento que atraem jovens adolescentes com a promessa de um debut instantâneo, apenas para que eles acabem em situações fisicamente abusivas e sem saída, porque estão presos por enormes taxas de rescisão contratual. Então, além da dificuldade de se debutar, ainda é preciso ter muito cuidado com quem você está fazendo negócios. Se aquela empresa quer realmente você como trainee, ou só te usar para criar uma dívida na qual você ficará preso e acabará se sujeitando a diversas situações exploratórias, como já houveram relatos. É como alguns golpes que vemos aqui no Brasil, e que a gente já tá até meio acostumado com isso. JJCC foi um grupo sul-coreano formado pela empresa The Jack Chan Group Korea e treinado pelo ator Jack Chan. O grupo debutou oficialmente em 20 de março de 2014 e consiste em 6 membros sul-coreanos e um sino australiano, totalizando 7 membros. E por que eu estou falando desse grupo? Henry Prince Mac, um dos 7 membros, em seu canal no YouTube fez um vídeo dizendo como funciona a distribuição de dinheiro e quanto um idol, usando ele como exemplo, ganha por ser de uma empresa
empresa pequena. Vale ressaltar que tudo que vou citar agora é referência desse vídeo. E caso você fique curioso, depois eu vou deixar o link na descrição. Ele começa o vídeo falando sobre as Big Three. Na época, ainda não tínhamos a HYBE. Então, SM, YG e JYP, que segundo Prince Mac, as três empresas fazem algo totalmente diferente das demais, ou pelo menos das empresas menores, que é pagar os seus artistas assim que eles debutam, ou seja, desde que são lançados para mídia, eles recebem seus incríveis salários, e isso sendo um grupo famoso ou não, mas venhamos e convenhamos, qual o grupo das Big Four que não é conhecido, né, que não é famoso, o que segundo ele não acontece em empresas menores. But some smaller companies, they have something called break even, which means that when their artist debuts, when their artist makes money, it goes into a pot. Not like a real pot, but yeah, you know what I mean. It's actually a debt. So the money that they make goes to pay off this debt. E nessa dívida está incluso coisas dos dias de treinamento antes do debut, enquanto ainda eram trainees, como canto, dança, aluguel de estúdio, comida, acomodação. Então, se você é um trainee por 10 anos, são 10 anos de tudo isso que eu citei. E aí você deve imaginar, mas tudo bem, quando debuta, eles começam a fazer dinheiro e vão pagando todas essas dívidas. O negócio é que a dívida continua escalonando, pois agora que você debutou, existem outros gastos e que também continuarão sendo cobrados, como produção de MVs, produção musical, coreógrafos, estilista, maquiagem, as promoções, staffs, enfim, são muitos e muitos gastos que os idols têm em seu dia a dia e que são adicionados a essas dívidas. Grupos e idols novatos medianos de K-pop provavelmente ganham em torno de $4.000 por show, e isso na Coreia. Se o show for no exterior, talvez um pouco mais. Sendo assim, normalmente a divisão é 90% da empresa e 10% para o artista. Se você tiver sorte, são 20% para você e 80% para a empresa. So the average K-pop rookie idol group probably gets around $4,000 a show, and that's in Korea. If you're doing overseas promotions or overseas tour, then you probably get a bit more. But let's just start with Korea here first. And the company usually gets 90% and the artist gets 10%. If you're lucky, then the company gets 80% and the artist gets 20%. Because we're using myself as an example here, we'll use 20%, and 20% of $4,000 is about $800. And divided by how many members we had 7, so that's $100 something each. And then we use that $100 something to pay off this massive debt that we have. Yes, the more comebacks we have, the more songs we have, the bigger this debt gets. You know, the more we eat, the more time that we live in the house, geez, the debt just gets more and more, and we can never pay it off. We never make enough money to pay it off. O grupo nunca conseguia fazer dinheiro para pagar toda a dívida, pois quando eles debutaram, haviam muitos shows. Só que após 2 ou 3 anos, eles começaram a decair. E isso significaria que a dívida ficaria maior. E eles nunca conseguiriam fazer dinheiro de verdade. E há muitos e muitos idols que passam pela mesma coisa. É realmente inevitável. Outro exemplo citado no vídeo foi o grupo AOA. As garotas do AOA debutaram em 2012 e nos 2 anos seguintes do debut, elas não eram famosas e não faziam dinheiro. Foi só em seu 3º ano de grupo que elas explodiram e se tornaram um dos melhores grupos femininos de K-pop. Foi no final de 2015 que elas disseram estar kits. Lembrando que elas não ganharam dinheiro nenhum até então. Elas ficaram kits, ou seja, elas trabalharam para pagar a dívida. Significa que até 2015, 3 anos após a sua estreia, foi que elas realmente começaram a ganhar dinheiro. Pensando dessa forma, se até um grupo que estava no topo demorou 3 anos para pagar essas dívidas, imagine um grupo mediano que ainda nem alcançou o sucesso. Toda aquela camada de grupos não tão famosos que sabemos que existe e não dá para ignorar, eles possivelmente nunca conseguirão seu dinheiro próprio. Sempre irá ser da empresa. Well, see, like a top group like AOA took so long to break even and start making money. What about all those average groups? The not so famous groups. You know, the middle tier. Even if they make money, it'll just be making money for the company. They will never make enough money to pay off their debts and then
start to earn money for themselves. Esse negócio de dívida com a empresa, por ela estar investindo em você, é algo muito estranho se formos pensar em Brasil, por exemplo. Na Coreia não existem leis trabalhistas como aqui. Na verdade, a maioria dos países do mundo não possuem tantas leis trabalhistas que visam proteger o funcionário e garantir os seus direitos em algum corte de relações com a empresa. A empresa nunca deve sair perdendo por seus investimentos, digamos assim. Mas não ouvimos falar aqui no Brasil que um cantor, por exemplo, ficou em dívida com a empresa X porque ela resolveu investir na carreira dele e acabou por algum motivo não dando certo. Normalmente é um risco que se assume quando você decide impulsionar a carreira de um artista. É como investir em ações. Se valorizar, show de bola, você vai ganhar muito dinheiro. Mas caso essas ações desvalorizem, você pode acabar perdendo toda a grana investida ou recuperar apenas parcialmente. Se você conhece algum caso aqui no Brasil de dívidas de algum artista parecidas com essas do K-pop, de que alguém investiu nele e ele teve que ressarcir, deixa aí nos comentários. Confesso que eu já cheguei a ouvir alguns boatos, mas não achei nenhuma matéria para fortalecer essa ideia. Então, por enquanto, não achei nada com muita credibilidade no assunto. Em dezembro de 2023, o Conselho Metropolitano de Seul compartilhou a aprovação de uma emenda na chamada Lei de Cultura Popular e Desenvolvimento da Indústria de Arte, para incluir parágrafos voltados para os idols menores de idade. A medida visa proteger os idols que atuam na indústria do entretenimento no país. Uma parte do texto foi batizada de Lei Lee Seung-gi e obrigará as empresas a especificar com transparência os lucros obtidos com cada artista, bem como os valores repassados aos mesmos. Já outra foca em limitar a quantidade de horas semanais que os menores de idade podem trabalhar para evitar cargas excessivas de trabalho. O Fefo tem um vídeo especificamente no canal dele falando mais sobre essa lei. Caso você tenha interesse, eu vou deixar o card aparecendo aqui em cima, mas já é uma ótima notícia e ajuda a proteger esses adolescentes que ingressam muito cedo na indústria do K-pop. Como vocês puderam ver, as coisas na Coreia são bem diferentes daqui no Brasil. E se você pretende se tornar um idol, terá um caminho muito difícil pela frente, e o que ainda pode te deixar com uma enorme dívida. Fora os fatos de que muitos idols, por entrarem muito cedo no K-pop, não terminam a escola, não vão à faculdade, e depois que o K-pop não é mais rentável, e seu grupo da desbande, por exemplo, eles acabam não tendo uma especialização para se realocar no mercado de trabalho. Tema que eu já abordei aqui no canal falando sobre idols que vão sim à escola e que inclusive se formaram na faculdade. Mas e aí, você sabia como funcionam as dívidas no K-pop? Já tinha ouvido esse termo? Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre o assunto. Vamos estar apoiando de verdade os nossos grupos, principalmente aqueles que não são tão famosos e não estão em empresas tão grandes, sabendo que muitas vezes eles estão sorrindo para nós, cantando e dançando belas músicas, enquanto nos bastidores não ganham um centavo e são colocados em situações extremamente desfavoráveis e estressantes. E nós só podemos retribuir com nosso apoio, carinho e mensagens de amor. Mas é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, dispara o dedo no like para estar ajudando esse canal a crescer cada vez mais. Se ainda não for inscrito, considere se inscrever. Temos conteúdos de K-pop como esse todas as sextas-feiras. Também temos reactions, vídeos que eu gosto de fazer sobre opinião de álbuns, por exemplo, e muito mais. Mas por hoje é só. Obrigado por me acompanhar até aqui. Você é uma pessoa maravilhosa. Eu te espero no meu próximo vídeo. Até a próxima. Valeu!